Capítulo 141, Patricídio e Filicídio. Sempre admiro muito a cultura chinesa. Leo assentiu, olhou para trás em silêncio e disse, ao entender a cultura da China continental e compará-la com a nossa cultura ocidental, sempre é possível encontrar muito em comum. Como? Shen Shen olhou para o mar e não voltou atrás quando pediu. Tais como a cultura de matar os próprios filhos. Leo lançou um olhar para Shen Shen. Você deve conhecer os 24 exemplares filiais, certo? Shen Shen concordou. Há uma história em Os 24 Exemplos Filiais que acho muito interessante. Leão sorriu. Em um ano catastrófico, um filho filial chamado Guoju decidiu enterrar seu filho vivo para ter uma boca a menos para alimentar, para que sua mãe não passasse fome. Isso porque ele raciocinou que, se seu filho morresse, ele poderia ter outro filho novamente, mas se sua mãe morresse, ela não poderia ser trazida de volta à vida. Faz sentido. Shen Shen assentiu. Leo ficou atordoado, então ele riu. Shen, você é muito engraçado. Essa história é muito simples. Deixe-me dizer-lhe outro. Nos tempos antigos, havia um menino chamado Shun que era muito capaz, mas seu pai não gostava dele e frequentemente batia nele violentamente sem motivo. Mas Shun nunca retaliou. Quando ele foi espancado levemente, ele suportou obedientemente. Quando era fortemente espancado, fugia para o deserto, chorando sozinho amargamente. Mais tarde, o pai de Shun piorou. Uma vez, ele fez Shun consertar o telhado, mas quando Shun subiu, ele tirou a escada e colocou fogo na casa. Por fim, Shun teve que usar o chapéu de bambu que usava como paraquedas e pular, escapando da morte. Nesse ponto, Leo observou a expressão de Shen Shen novamente, mas o rosto de Shen Shen ainda estava estoico enquanto ele olhava para longe com indiferença. Frangendo a testa para si mesmo, Leo continuou dizendo, 2 dias depois, o pai de Shun o fez cavar um poço. Shun foi, honesto e obediente. Quando chegou ao fundo do poço, seu pai empilhou apressadamente na terra, tentando enterrar Shun vivo. Felizmente, Shun estava vigilante e sabia que seu pai não estava tramando nada de bom. Então ele já havia cavado um túnel secreto na parede lateral do poço assim que chegou ao fundo. Desta forma, ele sobreviveu novamente. Ufa! Depois que ele terminou, Leo finalmente não pode deixar de perguntar, Shen, você não acha que o pai de Shun é totalmente abominável? Eu acho. Shen Shen assentiu. Se eu fosse Shun, ficaria muito triste. Sim, eu também acho. Quando viu a reação de Shen Shen, Leo ficou secretamente satisfeito. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, a voz do capitão ressoou pelo alto-falante do navio de cruzeiro. Caras senhoras e senhores, o Sepoy of Theseus deixará as águas territoriais da Namíbia em meia hora e chegará ao alto mar do Atlântico. Repito, o Sepoy of Theseus deixará as águas territoriais da Namíbia em meia hora. Este anúncio soou 3 vezes. Imediatamente, as pessoas que ainda estavam no banquete explodiram em vivas. Muitas pessoas saíram diretamente do banquete e se dirigiram para o convés abaixo. Em breve estaremos em alto mar. Leo parecia encantado. Ao mesmo tempo, 3 pessoas saíram do salão de banquetes e foram até os 2. Shen Shen, Leo, que tal irmos juntos? Entre esses 3, um deles era Davis, herdeiro da família Ujusson, enquanto os outros 2 eram herdeiros das famílias Alexander e Eduardes. Claro. Leo se virou para olhar para Shen Shen em convite. Shen, você quer uma rodada no cassino? O cassino? Shen Shen perguntou. Sim, e não apenas o cassino. Para comemorar sua chegada, senhor. Shen Shen, alguns de nós preparamos algo especialmente especial. Acredito que valerá a pena. Os outros 3 ao lado também começaram a provocá-lo. Ficarei honrado. Vendo que os 4 o estavam convidando, Shen Shen assentiu. Eu também gostaria de ver que tipo de programa especial é. Antes de embarcar no navio, Shen Shen já havia revisado algumas informações sobre navios de cruzeiro. A maioria desses navios de cruzeiro era tão popular por causa de seus cassinos. De acordo com o direito internacional, os territórios de aeronaves, navios e outros veículos pertenciam ao país do referido veículo. Em outras palavras, este navio de cruzeiro pertencia a um determinado país. Se um caso criminal ocorresse neste navio, seria investigado e administrado por aquele país. Portanto, desde que este país não proibisse o jogo, os navios de cruzeiro deste país poderiam operar cassinos a bordo. É claro que se este navio entrasse nas águas de um país onde o jogo era proibido, o navio deveria fechar imediatamente o cassino, que só poderia ser aberto quando ele saísse novamente das águas do país. Antes de sair com o grupo, Shen Shen deu uma última olhada à distância. Em um momento desconhecido, o luar havia desaparecido. Uma nuvem escura vagarosamente cruzou o céu, espalhando-se com sua espessa e silenciosa escuridão, cobrindo a pura lua brilhante. Parecia que uma tempestade se aproximava rapidamente. Como ainda faltava meia hora de viagem para o alto mar, nesta época, Shen Shen foi convidado pelos herdeiros das 4 famílias para ir à ópera. Havia apenas um punhado de pessoas no teatro que poderia acomodar 1000 pessoas. Ainda assim, a cena no palco estava grandiosa como sempre, com o grupo de atores atuando com grande esforço. Shen Shen achou que esta ópera também era interessante.
Contava a história de como Zeus se tornou o rei dos deuses na mitologia grega. Segundo a lenda, no reino dos deuses, Urano, o deus do céu, aprisionou seus filhos no subsolo. Como resultado, seu filho Cronos levantou-se com o vento e usou uma foice para castrar seu pai, substituindo assim o governo do deus do céu. No entanto, o deus do céu amaldiçoou Cronos antes de morrer, dizendo que Cronos seria morto por seus próprios filhos, assim como Urano foi. Assim, Cronos tomou a decisão de devorar cada filho seu que nascesse. Foi o que ele acabou fazendo. Quando seus primeiros 5 filhotes nasceram, eles foram engolidos em seu estômago antes mesmo de abrir os olhos. Isso aconteceu até o nascimento do 6º bebê, chamado Zeus. A mãe, Rhea, escondeu Zeus, enrolou uma pedra em um pano e a ofereceu a Cronos, dizendo que era filho deles. Portanto, Cronos engoliu a pedra de um só gole. Zeus sobreviveu por sorte. À medida que crescia, começou a entender suas origens e decidiu se vingar. Primeiro, ele batizou o vinho de seu pai com eméticos. O pai vomitou após beber o vinho, regurgitando os 5 irmãos. Entre esses 5 irmãos estavam o conhecido rei do mar, Poseidon, e o rei do submundo, Hades. Por fim, os irmãos trabalharam juntos para derrotar Cronos e aprisioná-lo no nível mais profundo do inferno enquanto Zeus se tornava o rei dos deuses. O que você acha? Depois que a ópera terminou, Leo perguntou com um sorriso: Shen, você percebeu que nosso parricídio ocidental e seu filicídio oriental compartilhavam a mesma mensagem, apesar de transmiti-la de maneira diferente? À medida que uma pessoa cresce, ela deve derrubar a vontade imposta a ela pela geração anterior. Só então eles alcançariam a personalidade plena e se tornariam seu verdadeiro eu. Ainda é um pouco diferente. Shen balançou a cabeça e discordou. Na verdade, trata-se de uma diferença cultural. Na China, somos bons na agricultura. Quanto mais velho fica, mais experiência acumula na agricultura. Portanto, à medida que a sociedade cresce, acabamos com uma situação em que quanto mais velho você fica, mais velho você é, maior é o seu direito de falar. É diferente da civilização grega. A terra grega é estéril e inadequada para a agricultura, mas pode produzir azeite, vinho e lã. Assim, os gregos foram para o mar fazer negócios, vendendo seus produtos para outros países em troca de comida. No entanto, o mar é claramente o mundo dos jovens. Pegar o vento para ir para o mar e lutar contra as ondas é algo que os velhos não podem fazer. Portanto, a cultura grega venera mais os jovens, e assim surgiu o mito de matar o pai. Shen analisou. Como tal, esta é a diferença ideológica entre as duas civilizações. E, na verdade, o nosso filicídio na China não é tão grave como o complexo de patricídios no Ocidente. Todos trocaram olhares. Seus espíritos inicialmente exuberantes caíram em um silêncio mortal. Ah, certo, você não disse que havia algo mais planejado. Shen mudou repentinamente de assunto e fez uma cara de interessado. Podemos ir agora. Deve estar aqui em breve. Vamos primeiro ao lobby do cassino. De um lado, Davis quebrou o silêncio. Vamos dar uma volta rápida lá, depois vamos para a luta de boxe. Capítulo 142, Vítima 1. Combate de boxe. Shen perguntou curiosamente. Leo caiu rapidamente em si e sorriu ao explicar: você deve ter assistido o UFC antes. Ao contrário do UFC, esse tipo de luta de boxe não tem regras. Braços, pernas e até dentes podem ser usados como arma. Certo, muita gente gosta de assistir o UFC, mas para realmente despertar a fera que existe em você e aumentar sua adrenalina, tem que ser um boxe sem regras. De um lado, Davis abriu um sorriso sanguinário. Não há médicos, exames físicos, testes de doping, nem mesmo árbitros. A diferença entre a vitória e a derrota é que um lado estará de pé enquanto o outro caiu. Nunca vi esse tipo de luta. O que estamos esperando então? Shen já estava saído. Leo, que ficou um pouco para trás, olhou para as costas de Shen com um brilho sombrio em seus olhos. Depois disso, ele trocou um olhar com Davis. Davis assentiu e os 4 rapidamente seguiram atrás. Ao chegar ao cassino, Shen descobriu que as portas, que estavam bem fechadas, estavam totalmente abertas. Não só isso, mas também havia uma grande multidão de pessoas lá dentro. A maioria dos passageiros do cruzeiro se encontrou aqui. Antes de entrar, ele já podia sentir uma atmosfera excitável surgindo de dentro. Parece que aquele que convidamos ainda não chegou, Leo disse tristemente. Então, Shen, quer jogar algumas rodadas de blackjack conosco? O que é blackjack? Shen perguntou de improviso. Oh, meu caro Shen, você nem sabe o que é blackjack. Leo não sabia se ria ou chorava, então puxou Shen pela manga e entrou. Venha, querido Shen, vamos dar-lhe uma boa lição. Com isso, ele arrastou Shen para o cassino. Foi só quando Shen entrou no cassino que ele entendeu por que tantas pessoas bem-sucedidas com bilhões de dólares seriam viciadas nesse tipo de lugar, até mesmo perdendo o controle enquanto jogavam freneticamente e finalmente queimavam tudo. O interior do cassino era magnífico e suntuoso com tapetes grossos e estonteantes, esplêndidas inscrições douradas nas paredes e um lustre gigante suspenso sobre o enorme salão. Era como o paraíso na terra.
No entanto, sob as luminárias brilhantes e reluzentes, havia uma sugestão psicológica de que tudo era possível menos. As janelas aqui não mostravam o mundo lá fora, então não dava para sentir a passagem do tempo. Não havia espelho que mostrasse o reflexo de alguém, então as pessoas não notariam seus rostos distorcidos pela ganância. Além disso, o serviço impecável aqui, junto com as fichas do cassino que obscureciam o fato de que o dinheiro estava escorregando pelos dedos, fazia com que as pessoas abandonassem todos os motivos. Eles só poderiam afundar infinitamente mais baixo. Quanto mais animada a atmosfera, mais o lugar se enchia de uma aura histérica. Enquanto caminhava pelo corredor no centro do cassino, Shen já havia visto vários jogadores com olhos vermelhos. Eles empurraram suas fichas imprudentemente, ofegantes, tendo perdido sua racionalidade. Os humanos levaram milhões de anos para desenvolver a razão e os jogadores a abandonaram em apenas 3 minutos. Antes de o príncipe Stele convidar os 11 plutocratas, ele havia dito que permitiria que essas famílias poderosas convidassem seus parentes e amigos a bordo também. Era por isso que havia tantas pessoas no navio. A maioria deles eram plutocratas menores de segunda classe ou empresários ricos, que usaram suas conexões para entrar a bordo e expandir sua rede. Shen até notou algumas pessoas da China. Nesse momento, um belo jovem de cabelos longos, tingidos de castanho, passou por Shen, explicando incansavelmente a seus companheiros. Esta é a última vez que compro os chips. Esses 4 milhões são minha raia final de teimosia. Você não vai me ver gastando mais $1 neste cassino. Com esses 4 milhões eu vou ganhar 400 milhões. Shen balançou a cabeça ligeiramente. Não foi tão fácil ganhar 4 milhões em um cassino. Léo, Davis e o resto levaram Shen a uma mesa de jogo com um aviso que dizia Blackjack. Este deve ser o Blackjack que eles estavam falando. Blackjack é na verdade 21 pontos. Léo explicou rapidamente a Shen, primeiro, pegue de 2 a 3 baralhos de cartas e remova os 2 coringas de cada baralho. Para as cartas restantes, os pontos de 2 a 9 são contados como estão, enquanto 10, J, que K contam como 10 pontos. O Ace é contado como 1 ou 11 pontos, dependendo da situação. As regras são simples. O jogador pode continuar comprando cartas e comparar o número de pontos em sua mão. No entanto, o total só pode somar 21 pontos no máximo. Se ultrapassar 21 pontos, você rebenta e perde imediatamente. Se seus pontos forem os mesmos, é um empate. Então, contra quem estou jogando? Shen perguntou. O negociante. Davis apontou para o traficante Chex em frente à mesa. O jogo é dividido entre o dealer e o jogador. Todos os jogadores só precisam comparar com o dealer. Eles não precisam se comparar uns com os outros. Isso mesmo. Depois que todos os jogadores terminarem de comprar suas cartas, é a vez do dealer olhar as cartas. A regra para o dealer é, se for maior ou igual a 17 pontos, ele não sacará mais cartas. Caso contrário, eles continuarão comprando cartas até atingirem 17 pontos. Se eles rebentarem, todos os jogadores ganham. Acrescentou Léo. O banqueiro desta noite é o príncipe Stele. Ele patrocinou para cada um de nós $100 mil. Enquanto Léo falava, um funcionário do cassino se aproximou com algumas fichas e as entregou a todos. Shen pegou alguns e os segurou em suas mãos. Vamos jogar uma rodada então, Davis disse ansioso, minhas mãos já estão coçando. Com isso, ele se sentou e jogou suas fichas, sinalizando para o dealer do outro lado da mesa começar a distribuir. Shen abanou a cabeça e sentou-se no segundo lugar, colocando 2 fichas. Na primeira rodada, Shen recebeu uma carta virada para baixo e uma carta virada. O primeiro era o 2 de espadas e o último era o 10 de ouros. Shen frangiu a testa. 2 mais 10 resultou em um número que não estava nem aqui nem ali. Se continuasse a sacar, poderia estourar com apenas mais uma carta. Se ele optasse por não comprar mais cartas, suas chances de perder eram muito altas. Imediatamente, Shen olhou para o dealer, cuja carta exposta era de 7 pontos. Assento número 1, você quer desenhar? O traficante começou a perguntar a Léo, conforme o procedimento. Merda, não quero mais cartas. Léo riu e xingou. Sua carta exposta era o 10 de copas, a mesma de Shen. Um jogo de probabilidade? Esta jogabilidade parecia ser solucionável por matemática. Nesse ponto, Shen não pode deixar de inclinar a cabeça. Meus pontos são 12 e a carta exposta do dealer é 7 pontos. Se eu optar por não empatar, de acordo com a regra de que o dealer deve atingir 17 pontos ou mais, como disse Léo, só uma maneira de eu ganhar, ou seja, se o dealer estourar. Suponha que a probabilidade de o dealer estourar seja PS. Nesse caso, existem atualmente 13 possibilidades para a carta escondida do dealer. Deixe de representar 10, J, que K quando F mais 7, o dealer não irá comprar ou estourar. Deixando isso de lado. Quando F9 mais 7, desenhar 6 tilt é igual a busto. F9 mais 7 é igual a 8 dividido por 13. E assim por diante. Finalmente, PS é igual a somatório F é igual a 0,26231.
Isso significa que, se eu não comprar nenhuma carta, minha probabilidade de ganhar é de 26,231%. Shen Shen olhou para Leo e Davis ao lado dele e continuou pensando. No entanto, se eu continuar empatando, vou ganhar em 2 casos, 1. Eu não rebento e o Dealer sim, 2. Nem o Dealer nem eu rebentamos, mas tenho mais pontos. A probabilidade disso, PH. As chances de rebentamento do Dealer são as mesmas acima. Mas se for o segundo cenário, existem outras 4 possibilidades. P1, tenho 21 pontos, o Dealer tem 17 a 20 pontos, P2, tenho 20 pontos, o Dealer tem 17 a 19 pontos, P3, tenho 19 pontos, o Dealer tem 17 a 18 pontos, P4, eu tenho 18 pontos, o Dealer tem 17 pontos. Vamos analisar isso primeiro. Se eu comprar a próxima carta e meu ponto aumentar de 12 para 13, isso significa que tirei 1 portanto, se W12 é igual a 1, então W13 é igual a W12 multiplicado por 1 dividido por 13 é igual a 0,07692. A partir disso, W18 pode ser calculado. O Dealer ganha 17 pontos e Z17 pode ser calculado da mesma forma. Portanto, a fórmula para a quarta possibilidade é P4 é igual a W18 mais Z17, e o mesmo pode ser calculado para P1, P2, P3. Portanto, as probabilidades dos 4 cenários somados são PH é igual a P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais PS multiplicado por 9 dividido por 13 é igual a 0,43577. Em outras palavras, se eu continuar comprando, minha probabilidade de ganhar é de 43,577%, o que é maior do que se eu não comprar uma carta. Tudo isso pareceu demorado, mas passou pela mente de Shen Shen em apenas um momento. Quando Shen Shen ergueu os olhos mais uma vez, foi sua vez de falar. Assento número 2, você quer desenhar? O negociante perguntou em voz baixa. Mais um, por favor. Capítulo 143, A Arena. Meia hora depois. Nesta rodada, o Dealer tem 18 pontos. O número 1 tem 17 pontos, o número 2 tem 20 pontos, o número 3 foi eliminado, o número 2 vence, o número 1 e o número 3 perdem. A Dealer falou calmamente enquanto empurrava algumas das fichas para Shen Shen com uma régua de metal. Atualmente, as fichas antes de Shen Shen estavam empilhadas até a altura de uma pequena mesa. Ao mesmo tempo, uma grande multidão de espectadores se reuniu atrás dele. Oh meu Deus! Após o anúncio do Dealer, a multidão instantaneamente murmurou entre si. Shen, como você faz isso? Leo e Davis, que já haviam perdido todo o dinheiro, tinham expressões incrédulas. Não havia dúvida de que todos haviam perdido e ganho algumas rodadas, mas as fichas em suas mãos haviam lentamente mudado para o lado do Dealer. Apenas as fichas de Shen Shen não diminuíram, mas cresceram em volume. É apenas uma questão de probabilidade. Shen Shen sentiu que isso era o suficiente, então jogou as cartas na mão e disse ao Dealer, há um total de 10,62 milhões de dólares aqui. Por favor, transfira 10 milhões para minha conta. O resto é seu. Obrigado, senhor. O negociante ficou atordoado e curvou-se apressadamente em gratidão. Com apenas esta dica, ela poderia se aposentar imediatamente. Quando Shen Shen saiu, os espectadores atrás não puderam deixar de bater palmas suavemente antes de se dispersarem lentamente. Shen Shen pegou o telefone e olhou a hora. Já eram 10 da noite. Ao mesmo tempo, ele percebeu que, apesar de estar conectado ao Wi-Fi do navio de cruzeiro, o tráfego de internet era zero. Na hora, ele perguntou, intrigado, o Wi-Fi aqui não tem sinal. Deixe-me ver. Leo pegou o telefone e disse maravilhado, eu também. Embora esteja conectado ao Wi-Fi, não consigo ficar online. Parece que é um problema com o Wi-Fi. Esse tipo de coisa costuma acontecer no mar. Davis parecia despreocupado. Nesse momento, ouviu-se o som repentino de rotores de helicóptero do lado de fora das portas do cassino. No minuto em que ouviram isso, Leo e o resto se animaram. Os candidatos que convidamos estarão aqui em breve. Com isso, eles saíram do cassino. Shen Shen seguiu o grupo. Depois que eles saíram, eles seguiram o som e viram um pequeno helicóptero, piscando com uma luz vermelha, no céu escuro e pesado, pairando sobre o Sequoia of the Seas. Assim que o helicóptero Pathfinder chegar, aqueles que convidamos estarão aqui imediatamente, Davis, como se estivesse preocupado que Shen Shen não entendesse, explicou rapidamente. Shen Shen assentiu. Com certeza, pouco depois de o helicóptero pousar no heliporto, outro navio de cruzeiro apareceu no horizonte e se aproximou rapidamente. Este navio de cruzeiro estava totalmente escuro. Embora não fosse pequeno, ao lado do Sequoia of the Seas, parecia um pequeno monte de terra ao lado de uma grande montanha. Não havia como compará-los. As pessoas do helicóptero se adiantaram para trocar algumas palavras. Mais de 10 minutos depois, 30 ou 40 homens vestidos com vários trajes embarcaram no navio de forma intermitente. Da perspectiva de Shen Shen, todos neste grupo irradiavam uma aura feroz e formidável, como se cada um estivesse cheirando a sangue. Somente aqueles que já viram sangue antes teriam tal presença. Shen Shen ficou no convés superior e olhou para baixo.
Os guarda-costas e a equipe do Príncipe Stale estavam realizando verificações de corpo inteiro em todos. Eles só foram trazidos um a um depois que todos os itens suspeitos foram confiscados. Neste momento, uma rajada de vento gelado passou pelo convés, bagunçando o cabelo de Shen Shen com um som de lamento. O vento estava ficando mais forte, a ponto de não poder mais ser ignorado. Shen Shen lentamente olhou para cima e olhou para longe mais uma vez. O céu estava extremamente sombrio. Não era mais um céu claro de índigo, mas uma escuridão sinistra. Parecia uma neblina densa, incessantemente rolante, surpreendentemente negra. Nuvens de chuva haviam se condensado totalmente e se formado acima do Sequoia of the Seas. Uma violenta tempestade era inevitável. Parece que haverá uma tempestade em breve. De asterisco MN este tempo. Leo estava resmungando. Shen, vamos voltar primeiro. Shen Shen ficou de costas para Leo e o resto. Atualmente, um sorriso estava puxando o canto de seus lábios, então desapareceu. Tudo bem, vamos voltar. Eles voltaram para o cassino. Como a luta de boxe estava prestes a começar, Leo e os outros não continuaram jogando. Em vez disso, eles ficaram à margem e conversaram. De tempos em tempos, membros de outras famílias vinham e se juntavam a eles. Era Shen Shen quem ficava de lado sem nada para fazer. Shen Shen olhou para a mesa onde eles estavam jogando Fig Landor. Ele notou o jovem de cabelos castanhos brincando junto com duas senhoras de 40 e 50 anos. Além disso, as 4 milhões de fichas na mesa do jovem diminuíram para menos de 200 mil. Nesse ponto, o jovem segurava 4 cartas em uma das mãos, gritando com uma das mulheres: "Você pode me esmagar com 17 cartas. Você acha que pode me esmagar? Se você me esmagar hoje com 17 cartas, eu como esta mesa de mogno. Certo? Aqui. Certo. Agora." Shen Shen se virou com uma expressão indiferente e verificou a hora novamente. Nesse momento, alguns membros da equipe uniformizados se aproximaram e começaram a limpar as mesas e os convidados na metade dos fundos do cassino. O líder da equipe até olhou para Leo e acenou com a cabeça sutilmente. Quando Shen Shen se virou, ele simplesmente viu Leo acenando de volta. Quando Leo notou Shen Shen olhando para ele, ele sorriu para Shen Shen. "O que eles estão fazendo?" Shen Shen perguntou curiosamente. "Meu caro Shen, você saberá em breve." Leo deu um tapenha nos ombros de Shen Shen. Então, algo aconteceu, que Shen Shen nunca poderia imaginar. A metade de trás do cassino, depois de esvaziada de pessoas e mesas, começou a descer gradualmente. Era como um estágio modificável. Um poço circular profundo apareceu. O deck no fosso baixou continuamente, revelando um lance de degraus, criando um círculo de assentos em camadas como uma quadra de basquete. Por fim, quando o poço profundo se formou, uma arena de luta circular, de 8 metros de largura e cercada por redes de metal, apareceu no meio. Enquanto isso, dezenas de divisórias foram rebaixadas do teto, dividindo o espaço ao redor em dezenas de pequenos cômodos privados. Essas salas formavam um círculo ao redor da periferia do local, proporcionando uma visão desobstruída de toda a arena. Alguns dos membros da tripulação começaram a mover o sofá da sala de estar ao lado deles para salas privadas. Shen Shen balançou a cabeça. Ele realmente não esperava que um mecanismo oculto como esse existisse em um navio de cruzeiro de aparência tão padrão. Se o navio não fosse alugado em particular, os passageiros comuns nunca testemunhariam isso. Era este o mundo dos ricos. Shen Shen levantou uma sobrancelha. Gritos surpresos irromperam atrás dele também. De fato, todos que estavam jogando dinheiro no cassino viram a queda repentina da arena e ficaram instantaneamente chocados. "Vamos, Shen." Leo e o resto evidentemente sabiam sobre esse mecanismo há muito tempo. Ele chamou Shen Shen, então assumiu a liderança e ocupou uma caixa. Enquanto isso, a multidão que surgia incessantemente por trás foi interrompida pela tripulação. Conforme a notícia se espalhou, mais pessoas correram rapidamente. No entanto, além dos membros das 11 famílias plutocratas que podiam assistir do camarote, todos os outros só podiam sentar nos assentos escalonados abaixo para assistir à competição. Capítulo 144 – Cartas reveladas. Como não era uma sala real, os móveis internos não eram elaborados. Além de alguns sofás e uma mesa de centro, não havia mais nada. Mesmo assim, em comparação com os assentos escalonados fora da quadra, era muito mais confortável. Pelo menos a sala privada não estava tão bagunçada e lotada quanto do lado de fora. Não só tinha uma janela de observação do chão ao teto, mas também um monitor ultrafino de 40 polegadas na parede, que transmitia a cena na arena. Isso permitiu que eles vissem a competição de diferentes ângulos. Ao observar todo o local da janela de corpo inteiro e assistir à luta daqui, sentiria uma sensação de superioridade. Em pouco tempo, houve uma batida na porta e um garçom entrou, entregando respeitosamente algumas máquinas de apostas ao grupo. Segundo ele, assim que inserir seus números na máquina, poderia começar a fazer suas apostas. Shen Shen jogou esta máquina, que parecia um controle remoto, para o lado.
Ele se sentou no único sofá ao lado e silenciosamente assistiu um homem de meia idade com cabelos prateados penteados para trás entrar no reggae. Ele parecia estar vivendo como o anfitrião. Com um microfone na mão, ele disse em uma voz alta e empolgante de locutor: "Cavalheiros, senhoras, manos, vadias, bem-vindos à luta sem limites do Sepoy of the Seas." Ele saltou para a arena e rugiu. Qualquer coisa neste mundo consiste em dois opostos. Onde há luz, há escuridão. Onde há terra, há o céu. Da mesma forma, onde há UFC e outras lutas certificadas mundialmente, também há lutas subterrâneas brutais e sangrentas. E hoje você terá a sorte de ver uma luta dessas. Eles são sedentos de sangue, são implacáveis, são desumanos o suficiente para quebrar seu pescoço, esse é o atrativo de lutar sem regras. Eles são demônios do inferno, máquinas de matar que perderam sua humanidade, e vão acender cada desejo violento em seu coração. Quando o anfitrião cuspiu essas palavras grosseiras e até ofensivas, animou a atmosfera outrora tranquila. Alguns jovens, estimulados pelo anfitrião, começaram a gritar estranhamente. Não foi a primeira vez que a maioria deles assistiu a um evento como este. Ao mesmo tempo, no final do reggae, uma porta de ferro se abriu de repente e um homem negro e ossudo saiu. Muito bem, parece que o primeiro candidato de hoje é um irmão negro. O anfitrião gritou entusiasmado: "Por favor, deixe-me apresentá-lo corretamente. Ele é o orgulhoso guerreiro de Wakanda, o leal guarda do Pantera Negra." Ele mastigou a erva em forma de coração e fodeu o Capitão América na bunda. Ele vem da nação Arco-Íris e seu nome poderoso e ardente é Arcos. Ruzido menos. Animado pelo tom provocativo do apresentador, o público presente uivou ainda mais alto. A linguagem vulgar do anfitrião havia despertado a escuridão profunda nos corações dessas pessoas de classe alta. O estádio cheio de centenas lentamente se tornou mais turbulento. Muitas pessoas olhavam para uma arena com grande interesse, inclusive a maioria que já estava familiarizada com lutas como essa. Atualmente, o negro magro havia entrado no reggae, mas não se encaixava na descrição do apresentador. Sob a luz ofuscante que brilhava de cima, ele exibia uma maneira desamparada e até mesmo suas pernas tremiam levemente. "Tudo bem, o próximo a sair será nosso outro assassino." O anfitrião se virou e encarou a outra porta do reggae. Ele é um cowboy ocidental da Idade Média, um rabugento conservador, meio homem, meio máquina, espingarda, cerveja e vadias. Com isso, um homem branco de olhos ferozes, usando um chapéu de cowboy, saiu lentamente. "CK, esse bastardo é tão primitivo. Esse filho da puta comeu até o rabo de uma vaca viva. Ele é o cowboy da América do Norte." "Saarium." Ruzido. Houve outro aplauso estridente da plateia. Nesse ponto, toda a arena estava totalmente aquecida. Dentro da sala privada, Shen olhou sem palavras para os dois homens no reggae. O homem branco de chapéu de cowboy não era muito maltrapilho. Embora sua constituição fosse mediana, pelo menos ele tinha a atitude certa. Ainda assim, Shen podia ver o medo profundo e oculto em seus olhos. Quanto ao outro homem negro, Shen ficou um tanto perplexo. Com aquela compleição e aquele comportamento, ele tinha acabado de sair de uma favela, e agora ele estava aqui para se juntar a uma luta clandestina. No entanto, depois de pensar sobre isso, Shen entendeu. A maioria das pessoas tinha a impressão de que esse tipo de luta, o boxe clandestino, deveria ser mais intenso do que o boxe comum. Afinal, a pessoa lutaria pela vida no palco o ano inteiro e precisava ser ainda mais forte do que os boxeadores profissionais, era o que a maioria das pessoas pensava. No entanto, isso foi um mal-entendido. Primeiro, fosse boxe ou MMA ou mesmo lutando sem regras, o objetivo deles nada mais era do que ganhar dinheiro. Tanto os boxeadores quanto o organizador da luta estavam nisso pelo dinheiro. No entanto, os melhores lutadores do UFC podem ganhar dezenas de milhões de dólares em um torneio. Quanto ganharia um lutador clandestino? Afinal, a bilheteria de um torneio clandestino definitivamente não se compara a um torneio regular e profissional. Não apenas isso, mas também não houve webcast ou publicidade pré-jogo para lutas underground. Mesmo que as lutas clandestinas fossem direcionadas a esse grupo de pessoas ricas, havia apenas algumas centenas de pessoas. Como isso poderia ser comparado a um mercado que abrangia todo o globo? Portanto, se esses boxeadores fossem bons o suficiente, eles poderiam se tornar profissionais, em vez de arriscar suas vidas juntando-se ao empreendimento nada lucrativo e extremamente perigoso do boxe underground. Enquanto pensava nisso, Shen de repente se lembrou dos contendores que viu no convés que cheiravam a sangue. Esses não eram os candidatos a este boxe underground. Suas identidades eram. O tempo passou lentamente. Parecia que a tempestade que se aproximava, que tornava o ar pesado e úmido, deixava a multidão no cassino nervosa. Leo e o resto continuaram checando seus relógios e seus rostos ficaram solenes. Embora ainda estivessem observando o anel, suas mentes haviam se desviado para outro lugar. A primeira partida entre o homem negro e o homem branco levou apenas meio minuto para determinar o vencedor. O resultado foi realmente surpreendente.
Embora o homem branco parecesse ser o mais agressivo, quando eles lutaram, ele foi nocauteado pelo homem negro em 2 ou 3 golpes. Não só isso, mas sob os aplausos da plateia, o homem negro mostrou um lado feroz pela primeira vez. Ele se sentou diretamente sobre o corpo do homem branco e esmurrou o rosto do homem branco, até que fosse reduzido a uma polpa sangrenta. Ainda assim, este foi apenas o aperitivo. Depois disso, pessoas comuns, quase sem treinamento, entraram no ringue um após o outro, lutando até a morte com estranhos que acabavam de conhecer. Cadeiras dobráveis, canos de aço e outras armas foram até arremessadas debaixo do palco, aumentando o sangue das lutas. Isso era o que eles chamavam de boxe underground. Embora não houvesse regras, era sangrento e impiedoso. As cenas cruéis fizeram com que algumas pessoas se afastassem da plateia, mas o outro tipo de espectadores enlouquecidos optou por permanecer. Essas pessoas rugiam e rosnavam livremente como um bando de feras selvagens. Eles haviam deixado temporariamente de lado a racionalidade e a moralidade que os seres humanos deveriam possuir e apenas desencadearam o traço mais primitivo da violência na humanidade. Sim, havia genes em humanos que ansiavam por violência. A história do progresso humano foi uma história de massacres. Sem essa característica violenta, os humanos não poderiam ter chegado tão longe. Portanto, a selvageria e a crueldade estavam na natureza inerente de algumas pessoas. Senhor Shen Shen. Assim como Shen Shen estava pensando profundamente, Liu falou ao lado dele. Desta vez, Liu parecia diferente. Quando ele falou, ele abandonou a maneira íntima de se dirigir a Shen Shen. Ao mesmo tempo, havia um tom decisivo em sua voz. Senhor Shen Shen, é hora de você escolher. Enquanto isso, Davis e os outros dois desviaram o olhar do reggae e olharam calmamente para Shen Shen. Posso fingir que nada aconteceu hoje. Shen Shen disse calmamente, não tenho interesse em participar de seus joguinhos familiares. Vergonha. Quando Leo ouviu isso, seu rosto ficou gelado. Ao mesmo tempo, no convés do lado de fora do cassino, ouviu-se uma explosão repentina e, em seguida, os gritos de medo de inúmeras pessoas. Os piratas que contratamos começaram seu ataque ao Sepoy of the Seas. Leo e o resto se levantaram. Davis disse, um tanto pesaroso, Senhor Shen Shen, você é muito ingênuo. Não há meio termo neste mundo. Até a Áustria e os outros países que se diziam neutros já haviam caído sob as botas de ferro dos nazistas, enquanto a Suíça só escapou por sorte. Embora não tenhamos descoberto quem está apoiando você, depois que capturarmos você, será bem fácil, Leo disse enquanto olhava para a arena. Nesse ponto, houve um súbito tumulto fora da sala privada. Todos olharam instintivamente, apenas para ver que os boxeadores clandestinos que se misturaram com a plateia de repente saíram correndo, imediatamente guardando a porta do cassino e prendendo todos lá dentro. Enquanto isso, alguns membros da equipe dentro do cassino não reagiram, mas se acenaram uns para os outros. O que está acontecendo? De onde vieram esses lutadores? Qual é o problema? Merda, que barulho é esse lá fora? Alguém está atacando nossa nave. Léo, o que vocês estão planejando? A multidão estava um caos. Alguns membros de outras famílias plutocráticas até saíram correndo de seus quartos e perguntaram em estado de choque. Léo ignorou suas perguntas e olhou diretamente para aqueles poucos membros da tripulação. Onde estão as armas? Os membros da tripulação arrastaram alguns armários de metal de uma vez e lâminas brilhantes foram produzidas diante dos olhos de todos. Quando embarcamos no navio, o príncipe Stele levou nossas armas. Desculpe, mas não conseguimos recuperá-lo. O líder da tripulação deu de ombros. Leo franziu a testa, mas finalmente disse, está tudo bem. Em um ataque surpresa, a gangue de Wilson ainda deve ser capaz de assumir o controle do Sepoy of the Seas. Nós só precisamos fornecer suporte. Com isso, começaram a distribuir as armas. De um lado, um jovem de outra família caminhou corajosamente até Leo e perguntou, Leo, o que você está fazendo? Você percebe que fazer algo assim no navio do príncipe Stele irá. Antes que ele pudesse terminar, Leo de repente sacou uma adaga e a enfiou violentamente no estômago do homem. Dom, você sabia que eu aguentei você por muito tempo. O rosto de Leo se contorceu sinistramente. Vá para o inferno, seu pedaço de merda. Com isso, ele puxou a adaga com força e um grande jato de sangue respingou em suas roupas. Quando a multidão testemunhou o homem morrendo no local, houve um grito estridente. Alguns deles tentaram fugir, mas foram golpeados até a morte pelo grupo de boxeadores. Imediatamente, o fedor de sangue invadiu o cassino, provocando incontáveis gritos e lágrimas. Leo deu uma olhada nas portas do cassino que estavam bem fechadas. Ele podia ouvir uma cacofonia incessante de tiros e gritos. Ele apontou para Shen Shen, que estava na vanguarda e disse severamente, Mateus. Exceto por ele, não deixe ninguém vivo. Ao comando de Leo, os ferozes lutadores brandiram suas lâminas e correram para a multidão. Em um instante, a multidão estava chorando e uivando enquanto o sangue espirrava por toda parte. Incontáveis gritos de morte e soluços desesperados podiam ser ouvidos sem parar. Senhor Shen Shen, agora você se arrepende de ter nos recusado anteriormente.
A essa altura, Liu parecia ter se tornado outra pessoa. Enquanto limpava as mãos manchadas de sangue, ele olhou fixamente para Shen Shen. Infelizmente, agora é tarde. Sim, é tarde demais. Shen Shen silenciosamente ficou onde estava, um sorriso peculiar contorcendo sua boca. Em sua mão, um cabo preto apareceu em um momento desconhecido. Estrondo. Enquanto o rugido estrondoso dividia o céu e a terra, Liu subconscientemente olhou pela janela. Sob o céu iluminado por raios, grandes e gordas gotas de chuva começaram a cair com tamborilar. A chuva finalmente chegou. Capítulo 145, Processo de pensamento de Sua Alteza. Tradutor, English Fantasy Translation. Editor, English Fantasy Translation. Ous. A chuva lá fora era torrencial. Dentro do cassino bloqueado, gotas vermelhas brilham e permanecem continuamente como chuva. Como rubis preciosos, ele se preservou pelo carpete caro, manchando o tecido vermelho escuro com um tom perturbador e exalando um odor nauseante. Um corpo sem cabeça ficou parado, imóvel, enquanto gotas de chuva jorravam da garganta como uma fonte. Então, o corpo desmoronou lentamente. Ao redor deste corpo sem cabeça, cadáveres espalhados pelo chão. O mais misterioso era que esses cadáveres estavam todos sem membros. Houve até um que foi cortado ao meio da cabeça aos pés. A chuva sem fim se espalhou, formando poças frescas e vivas no tapete vermelho. Quando a última luta terminou, a chuva dentro do cassino parou. Atualmente, a 10 metros de onde Shen Shen estava, apenas 2 pessoas estavam de pé. Leo Foster e Davis Wilson. Nas profundezas do cassino, os passageiros que estavam presos lá se esconderam longe. Muitos deles ficaram gravemente feridos e só podiam ficar indefesos no chão ou encolhidos em um canto, como um rebanho de cordeiros esperando para serem abatidos. Como isso é possível? Leo estremeceu enquanto olhava boca aberta para o jovem próximo que estava encharcado de sangue e a estranha longa lâmina em sua mão. Era preto todo sem qualquer brilho. Quando balançou, não se podia ver nenhum vislumbre. No entanto, foi essa lâmina que facilmente cortou corpos humanos como se fossem tofu. Cada corpo foi cortado apenas uma vez, mas foi imediatamente dividido em 2. No momento, os piratas que se misturaram com os boxeadores, bem como os tripulantes que foram comprados, estavam todos mortos. Shen Shen estendeu a longa faca e caminhou lentamente em direção aos outros 2. Ag! Davi tremeu todo e de repente correu para a porta, gritando: "Sou o herdeiro da família Ojusson. Se eu morrer, minha família não vai fazer nada. Eles vão." Antes de terminar, sentiu uma sensação de frio na garganta e uma lâmina deslizou de seu pescoço. Instantaneamente, houve outro grande jato de sangue. Urg! Gurgle! Os olhos de Davi se arregalaram enquanto ele segurava sua garganta com força, tentando evitar que sua vida vazasse. No entanto, seu corpo ficou cada vez mais frio enquanto o sangue corria para seus pulmões através da traqueia cortada, sufocando-o completamente. Tu! O cadáver de Davi caiu lentamente no chão. Gotas de suor frio escorriam pela testa de Leo. Quando testemunhou a morte de Davi, ele pareceu ficar sóbrio e disse suavemente: "Shen Shen, posso pagar minha própria vida com dinheiro." Leo implorou em um sussurro: "Você não precisa fazer nada, apenas me devolva para minha família. Vou lhe dizer a senha de uma conta bancária na Suíça, que continha os 2 bilhões de dólares que ganhei em particular ao longo dos anos sem deixar minha família saber." Falar. Shen Shen assentiu. "O número da conta é." "A senha é." Leo falou rapidamente, então subconscientemente deu um passo para trás. "Apenas o número da conta e a senha não são suficientes. Você vai precisar de uma chave também. Para conseguir esta chave, terei que sair deste navio, então." No entanto, antes que ele pudesse terminar de falar, Shen Shen deslizou horizontalmente novamente. Os olhos de Leo congelaram imediatamente. Então, sua grande cabeça caiu de seu pescoço. Houve mais gritos e soluços atrás dele. Shen Shen ignorou o barulho. Ele disse gentilmente para a cabeça que rolava a seus pés: "É uma pena que eu nunca precisei de nenhuma chave para sacar dinheiro." Com isso, Shen Shen olhou para as portas. Houve uma enxurrada de passos além da porta. Shen Shen sacudiu a mão e o GS Blade se retraiu instantaneamente, tornando-se apenas um cabo mais uma vez. No segundo seguinte, as portas foram arrombadas com enorme força. Uma forte rajada de chuva oceânica soprou. Um grupo de tripulantes armados, que pareciam ter passado por uma luta, rapidamente entrou. No entanto, quando viram a cena sangrenta dentro do cassino, muitos deles involuntariamente se curvaram e vomitaram. Alguns deles apontaram suas armas com medo para Shen Shen, que estava no meio de inúmeros membros cortados. A maneira como eles olhavam para Shen Shen era como se ele fosse um demônio do inferno. "Abaixe suas armas." A voz do príncipe esteliçou. Só então eles baixaram suas armas lentamente. Nesse momento, Chen Cao também correu, passando rapidamente para Shen Shen. "Chefe, não cumpri meu dever." "Está bem. Fui eu que lhe pedi para passar a mensagem ao príncipe Staley. Além disso, não há sinal no navio."
Não é de surpreender que você não tenha conseguido me localizar. Shen Shen acenou com a mão. Senhor. Shen Shen. Depois de ordenar à tripulação que limpasse o local e tratasse os passageiros feridos, o príncipe Staley se aproximou com uma expressão sombria. Não pensei que o grupo de Liu fosse perturbado o suficiente para querer matar todos a bordo. Se você não tivesse me avisado, temo que o ataque surpresa dos piratas teria funcionado. Sua Alteza está sendo humilde. Com sua sabedoria, você não teria caído em uma armadilha como esta, mesmo sem meu aviso. Shen Shen assentiu levemente. Eles trocaram mais algumas palavras antes de Shen Shen, sob o pretexto de precisar descansar do choque, sair do cassino e seguir para seu lounge. O príncipe Staley imediatamente enviou uma equipe de guarda-costas para escoltar Shen Shen até o salão. Quando eles saíram, a tempestade havia ficado mais fraca. O outrora glorioso navio de cruzeiro agora estava marcado por marcas de queimadura em muitos lugares. Além disso, quanto mais perto chegavam da cabine, mais buracos de bala haviam. Um tiroteio feroz ocorreu aqui. Abaixo do navio de cruzeiro, eles também podiam distinguir vagamente os destroços de vários navios flutuando no mar. No entanto, esses navios foram atingidos por RPZS. Por fim, Shen Shen chegou ao lounge designado a ele no navio de cruzeiro, uma suíte presidencial de 2 quartos e 4 salões no 16º convés. Quando Shen Shen e Shen Cao entraram na sala, a equipe de guarda-costas permaneceu do lado de fora da porta, guardando-a fielmente. Chefe. Lá dentro, Tian Wenyuan, que havia desaparecido antes, rapidamente saltou do sofá com uma expressão alegre. Chefe, você está bem. Shen Shen acenou com a mão para cortar Tian Wenyuan, então olhou para a porta com uma expressão sombria. Não havia como negar que a velha raposa, Staley, era verdadeiramente egoísta e de sangue frio. De um modo geral, os telefones celulares não tinham sinal no mar e apenas as antenas de satélite dos navios podiam se comunicar com o mundo exterior. Portanto, quando o navio de cruzeiro atracou pela primeira vez, geralmente havia um período de pico de uso do telefone celular entre os passageiros. Foi nessa época que Little X descobriu que Leo, Davies e os outros herdeiros das 4 famílias haviam contatado secretamente as facções piratas da África, prometendo-lhes a riqueza de toda a Sepoy of the Seas. A razão para fazer isso era matar os patriarcas das famílias Alexander e Wilson. Afinal, a aparição de Shen Shen significava que esses patriarcas familiares desfrutariam de uma vida útil muito mais longa e seu período de reinado também aumentaria muito. Portanto, esses jovens ficaram inquietos. Nesta viagem estariam a bordo os patriarcas das 2 famílias. Esta foi uma chance de ouro. Se eles pudessem matar aqueles 2 velhos, Davies e o herdeiro da família Alexander poderiam subir ao poder facilmente e naturalmente. Assim, os 4 fizeram o possível para prender Shen Shen. Se Shen Shen concordasse em apoiá-los, é claro, eles ficariam encantados. Eles poderiam até agir durante o tratamento, matando sem esforço o patriarca da família Foster para que Liu pudesse assumir. No entanto, se Shen Shen não concordasse, eles só poderiam enviar seus próprios assassinos e matar Shen Shen também. Afinal, do ponto de vista deles, a morte de Shen Shen não importaria. As operações de uma empresa não parariam apenas por causa de um homem. Era até possível que eles pudessem obter as várias tecnologias de extensão de vida da empresa de Shen Shen no caos. Isso era o que os 4 tinham em mente. Em outras palavras, seus alvos eram os 2 patriarcas a bordo do navio. No entanto, assassinar apenas os 2 patriarcas certamente tornaria seus motivos muito óbvios, mas e se o navio inteiro fosse pego em um incidente? Nesse ponto, eles apenas declarariam isso como obra de piratas e apenas 4 deles conseguiram escapar. Isso pareceria perfeitamente razoável. Este era o plano do grupo de Leo. Claro, Shen Shen não permitiria que tudo isso acontecesse. Mesmo deixando de lado o grupo de Leo, se Shen Shen fizesse o que ele disse e matasse secretamente o patriarca Foster durante o tratamento, isso seria um grande golpe para a credibilidade do centro de pesquisa. Shen Shen não era míope. Não importa quais benefícios Leo pudesse prometer, eles nunca igualariam as desvantagens a longo prazo. Claro, Shen Shen não escolheria isso. Além disso, uma luta pelo poder entre Leo e seu pai atrairia atenção e preocupação. Shen Shen não queria isso. Para ele preferiria que os 11 plutocratas ficassem confortavelmente mais ricos a cada dia. Shen Shen também nunca havia considerado usar esses métodos para assumir esses grupos financeiros. De qualquer forma, com os negócios de sua empresa, ele só iria expandir ainda mais. No entanto, uma vez que ele começasse a engolir outras empresas ou famílias, ele seria atormentado por uma crise de credibilidade, não importa o quão completamente limpo ou impecável fossem seus negócios. Afinal, como os benefícios de conquistar 1 ou 2 famílias em um curto espaço de tempo podem ser comparados aos benefícios de conquistar toda a Federação da Terra 100 anos depois? Houve um súbito brilho escuro nos olhos de Shen Shen. Ele simplesmente não esperava que, mesmo depois de ter avisado o príncipe Staley ao embarcar no navio, o príncipe Staley apenas se protegesse contra o mar com mais rigor, mas ainda permitisse que o grupo de Leo matasse desenfreadamente a bordo. Tudo isso não porque o príncipe Staley não confiava em Shen Shen.
Em vez disso, foi principalmente porque o príncipe Staley nunca se importou com a vida de seus passageiros em primeiro lugar. Afinal, ele não tinha como verificar a validade das notícias de Shen Shen e também tinha medo de alertar seus inimigos. Assim, ele apenas se preparou para qualquer eventualidade e secretamente se preparou para se defender contra qualquer ataque marítimo. Se o grupo de Leu tivesse contatado os piratas, então aquele que estivesse preparado naturalmente seria capaz de enfrentar os piratas de frente. Quanto aos convidados nos navios, eles teriam que fazer suas próprias orações. De qualquer forma, o grupo de Leu não possuía nenhuma arma de fogo. Enquanto os piratas no mar fossem derrotados, o lado de Leu ficaria preso como um rato em uma gaiola. Este foi o processo de pensamento do príncipe Staley. Quanto às baixas que poderiam ocorrer entre os passageiros, bem, embora isso pudesse prejudicar um pouco sua reputação, o que eram comparadas à sua própria vida. Capítulo 146, Personalizando um navio. O ataque pirata desta vez resultou em um total de 135 tripulantes e 23 passageiros mortos ou feridos. Depois de repelir o primeiro ataque dos piratas, o príncipe Staley imediatamente ordenou que o navio voltasse e eles voaram para Walvis Bay durante a noite. Como se hospedar, Shen Shen pagou casualmente as vagas restantes em todos os hotéis de Walvis Bay, para que os passageiros que escapassem com vida respirassem um lugar para ficar. Essas pessoas pobres provavelmente nunca ousariam pisar em um navio novamente. Quanto a este ataque pirata, as autoridades namibianas também manifestaram que levam este assunto muito a sério, afirmando que no futuro próximo, o combate às forças piratas será uma das suas políticas nacionais básicas. Do lado de Shen Shen, os herdeiros das 4 famílias financeiras morreram em suas mãos. Naturalmente, o que se seguiu a seguir foi um monte de problemas. Mesmo assim, foi bom existir que tantas testemunhas no cassino, para que não existissem questões que não pudessem ser esclarecidas. Além disso, como eram seus filhos tolos que desejavam usurpar o trono, aqueles pais, desde que não fossem completamente inúteis, não ficariam alheios ao que estavam caídos. Shen Shen não estava interessado nos assuntos subsequentes e simplesmente entregou toda a confusão para Qian Wan Yuan lidar. Ele levou consigo os negociadores da empresa e voou direto para a Alemanha, Europa. A Alemanha era uma nação sob o sistema federal da Federação Terrestre. Sofreu uma derrota desastrosa após a Segunda Guerra Mundial, mas em 1992, os 5 membros principais das Nações Unidas anunciaram que as Nações Unidas se transformariam oficialmente na Federação Terrestre, causando uma reorganização completa de todas as forças do mundo. A Alemanha se livrou habilmente de sua imagem de país derrotado e ganhou a oportunidade de se reerguer mais uma vez. Com Little X fazendo a nomeação, Shen Shen foi direto para o estaleiro Meyer em Papenburg, Alemanha, para discutir seu pedido de um navio de cruzeiro com o chefe do estaleiro. Existiam apenas 4 estaleiros no mundo capazes de construir navios de cruzeiro de mais de 200 mil toneladas, nomeadamente o estaleiro Aker na Finlândia, o estaleiro Meyer na Alemanha, o estaleiro Atlantic em França e o estaleiro Fincantieri em Itália. Embora o estaleiro Meyer não fosse o mais acessível entre eles, ele teve a velocidade de construção mais rápida entre todos os estaleiros. O estaleiro Meyer era conhecido como o mestre alemão, sendo o maior e mais moderno estaleiro da Alemanha. Assim que Shen Shen desceu do avião, o gerente do estaleiro Meyer estava lá para recebê-lo. Após uma rodada de cumprimentos, todos entraram no carro e seguiram em direção à sede do estaleiro Meyer. Depois disso, Shen Shen visitou o cais do estaleiro Meyer, que era o maior cais coberto do mundo até agora. Esta doca tinha 504 metros de comprimento, 125 metros de largura e 75 metros de altura. Estar nele era como estar no meio de um ninho de dragão, no qual os humanos eram apenas pequenos insetos. A pessoa encarregada de trazer Shen Shen para o cais era um homem de meia idade na casa dos 40 anos, de cavanhaque e temperamento calmo e estável. Nesse momento, o homem estava dizendo, Senhor Shen Shen, isso encerra nosso tour. Posso perguntar que tipo de navio de cruzeiro você está pensando em personalizar? Existem muitos tipos de navios de cruzeiro. Shen Shen olhou para um navio de cruzeiro em construção quando perguntou. Não são muitos, mas de acordo com as categorias de nível econômico, os navios de cruzeiro podem ser divididos em navios de cruzeiro econômicos e comerciais. Além disso, há também o navio de cruzeiro de luxo. O homem de cavanhaque explicou, por exemplo, os navios de cruzeiro da classe Oasis, que são os maiores do mundo, são todos navios de luxo. A principal característica de um navio de cruzeiro de luxo é enfatizar a experiência de viagem dos passageiros. Você deve saber que o tamanho dos navios de cruzeiro da classe Oasis pode acomodar dezenas de milhares de passageiros. No entanto, para proporcionar aos passageiros uma experiência superior, o navio de cruzeiro projetou apenas mais de 2.000 suítes, que podem acomodar apenas 6.000 pessoas. A maior parte do espaço foi transformada em instalações públicas para recreação. Além disso, as instalações desses navios também são excelentes. Mr. Guatei apontou para um navio em construção.
Na macroescala, os restaurantes; na microescala, a mobília dentro dos quartos de hóspedes, é apenas uma cabine de navio, mas a mobília interna é de um hotel 5 estrelas. Isso é o que caracteriza um navio de cruzeiro de luxo. Shen Shen assentiu enquanto ouvia. E quanto ao sistema de potência do motor? Para seus sistemas de energia, os navios de cruzeiro têm altos padrões de desempenho, ruído e outras referências. De acordo com a análise estatística de navios de cruzeiro globais da nossa empresa, a maioria dos navios de cruzeiro de luxo usa sistemas de propulsão diesel elétrico, respondendo por mais de 70%. Apenas 10 navios de cruzeiro estão usando o sistema de energia híbrido diesel combinado, enquanto 33 navios de cruzeiro estão usando sistemas de energia a diesel. Apenas um navio de cruzeiro usa energia nuclear para propulsão. Antes que Shen Shen pudesse perguntar qualquer coisa, Guatei explicou automaticamente: esta energia de propulsão diesel elétrica emprega geradores a diesel para gerar eletricidade, fornecendo energia elétrica ao motor que aciona as hélices. É extremamente adequado para navios de cruzeiro de luxo, tanto em termos de custo quanto de desempenho. E a energia nuclear? Shen Shen perguntou imediatamente. Guatei pareceu um pouco intrigado com isso, mas ainda respondeu: embora os humanos tenham criado usinas nucleares, deve-se dizer que a energia em navios de cruzeiro é muito diferente das instalações terrestres. Os reatores são caros e difíceis de manter. Em um navio de cruzeiro, o investimento necessário para a energia nuclear é 10 vezes maior do que os mecanismos comuns, o que é muito antieconômico. Eu vejo. Shen Shen assentiu. Nesse caso, vamos usar um sistema de energia elétrico para meu navio de cruzeiro, como todos os outros. Isso seria mais sensato. Cavanhaque aprovado. Então, você está planejando personalizar o cruzeiro agora? Não sei quais são seus requisitos. Temos um grande número de projetistas de navios que podem ajudá-lo com isso. Quero que meu navio de cruzeiro seja o maior possível. Shen Shen pensou por um tempo. Cerca de 500 metros de comprimento e 100 metros de largura. Quanto mais poder, melhor. Ouvi dizer que as naves têm mais de um sistema de energia. Na maioria dos casos, os navios de cruzeiro têm um sistema de energia principal e outro sistema de backup. Quando Guatei ouviu as medições que Shen Shen listou, seus olhos se arregalaram um pouco quando ele respondeu reflexivamente. Nesse caso, vou dobrar tudo. Shen Shen assentiu. Quero que o navio de cruzeiro seja equipado com 2 sistemas de energia principais e 2 sistemas de energia de backup. O cavanhaque se assustou e então sorriu secamente. Senhor Shen, receio que haja algum mal-entendido. Um sistema de energia inclui geradores a diesel, motores elétricos e outros equipamentos. Esses dispositivos são enormes e extremamente pesados. 4 conjuntos de equipamentos de energia ocupariam todo o fundo do casco. Economicamente falando, não é vantajoso. Isso não importa. Shen Shen balançou a cabeça. Não estou construindo este cruzeiro com fins lucrativos, mas para construir uma base experimental marítima. Uma base experimental marítima. Cavanhaque parecia ainda mais perplexo. Shen Shen assentiu. Sim, quero muitas instalações recreativas em meu navio, mas não preciso de suítes de hóspedes e coisas do gênero, apenas alguns dormitórios e laboratórios no máximo. Além disso, os laboratórios precisam de muito suporte do sistema de energia. Eu entendo. O cavanhaque finalmente entendeu e forçou um sorriso. Em outras palavras, você não está planejando construir um navio de cruzeiro, mas um navio de trabalho. Sim, um navio de trabalho que pode ser ancorado em águas internacionais para experimentos, respondeu Shen Shen incisivamente. Muito bem. O cavanhaque enxugou o suor que escorria de sua testa. Nesse caso, quanta energia você espera usar? Se o seu barco precisa de muito espaço, recomendamos que escolha o maior gerador Leroy Someraliense 62 da nossa empresa. Cada gerador produz cerca de 20.000 kW. Claro, vou escolher o mais poderoso então, Shen Shen respondeu com naturalidade. Essa é a escolha mais sábia. Cavanhaque ficou um pouco aliviado. Temos aqui 12 geradores Leroy Someraliense 62. Se você quiser instalar alguns extras para backup, quantos geradores gostaria de comprar? Quando Shen Shen ouviu isso, ele estendeu a mão e fechou-a firmemente em um punho diante dos olhos do cavanhaque. Eu quero todos eles. Capítulo 147, Alugando o Seaport of the Seas. Depois de estabelecer os fundamentos, chegou a hora do projetista projetar o navio de cruzeiro. Para mostrar o quanto eles pensavam em Shen Shen, o gerente-geral do estaleiro veio como suspeito e nomeou 10 projetistas para ouvir os pedidos de Shen Shen. Como alunos em uma classe, os 10 designers sentavam-se atrás de suas mesas, cada um com um pequeno caderno, enquanto anotavam tudo o que Shen Shen dizia. Quero que o casco seja o maior possível. Se possível, os laboratórios devem estar abaixo do convés principal do casco. Devem estar selados e bem protegidos. Não preciso de muitos laboratórios, apenas cerca de 10 grandes e 40 a 50 médios e pequenos. Shen Shen pensou um pouco, iniciou para um diagrama do casco de um navio e continuou. Para tudo acima do convés pode ser semelhante ao Seaport of the Seas.
Quero um jardim na popa. Não precisa ocupar muito espaço, apenas o suficiente para que quem trabalha no navio tenha a sensação de se reconectar com a natureza. Em ambos os lados do jardim, deve haver 2 blocos de altura igual. O interior desses prédios deve apresentar uma estrutura duplex, melhor construída como suítes, com 2 quartos, uma sala e varanda com vista para o mar. Dessa forma, os moradores que moram aqui podem ver o jardim de um lado e o mar do outro. Não seria um agradável? Além disso, deve haver locais de lazer como teatros, piscinas e bares a bordo, além de restaurantes e salas de conferência. Além disso, também deve haver dormitórios para a tripulação e campos de treinamento. As suítes que você mencionou, essas não serão os dormitórios da tripulação. Um designer perguntou surpreso. Essas suítes são para os pesquisadores. A tripulação e os guardas que trabalham para o navio podem ficar no andar mais baixo, para tornar as reuniões de emergência mais convenientes. Shen Shen explicou, além disso, não há necessidade de ser mesquinho em termos de espaço. Afinal, meu navio não precisará transportar passageiros. Os quartos para a tripulação não precisam ser muito sofisticados, mas também não devem ser muito pequenos. Basta projetá-los como quartos padrão. Esses designers anotaram os principais pontos de Shen Shen de acordo com seu planejamento, após o que começaram a projetar imediatamente. Quanto ao tamanho do casco, Shen Shen primeiro esperava que tivesse mais de 500 metros de comprimento. Afinal, a estabilidade de um navio aumentava proporcionalmente ao seu volume. No entanto, isso foi desencorajado pelo estaleiro Meller porque, se o navio fosse muito grande, estaria sujeito a mais riscos ocultos em termos de materiais de construção. Portanto, o casco final foi definido para ter 404 metros de comprimento, 80 metros de largura e 60 metros de altura. Haveria 8 camadas acima do convés, cada uma com 4 metros de altura. O comprimento não era um número redondo porque Shen Shen preferia particularmente o número 404. Foi exatamente como Shen Shen selecionou o dormitório 404 naquela época. Na cultura chinesa, esse número tinha um significado especial. Depois que esse grupo de projetistas fez os cálculos, o peso desse navio de cruzeiro personalizado ultrapassaria 350 mil toneladas. Era 1,5 vezes mais pesado que o Sequoia of the Seas, mas como havia menos quartos de hóspedes com móveis luxuosos, o preço final proposto pela fábrica era de apenas $1,5 bilhão, que era de apenas 200 milhões a mais do que o Sequoia of the Seas custou. Levaria cerca de 3 meses para o estaleiro Meller construir os componentes do casco. Além do tempo necessário para montagem e fornecimento subsequentes, levaria meio ano no total. Além disso, isso porque eles estavam usando o método de construção modular, assim como os blocos de construção. Se tivessem usado o método de construção convencional, um navio de cruzeiro tão gigantesco levaria pelo menos 2 anos para ser concluído. Finalmente, Shen Shen teve que nomear este navio de cruzeiro. Isso porque, de acordo com a prática internacional, no início da construção de um navio, uma chapa de aço era recortada no formato da silhueta do casco ou das iniciais do nome do navio, marcando o início oficial da construção. Shen Shen pensou sobre isso e decidiu no final. Nesse caso, vou chamá-lo de Blackleg. Assim, um navio de cruzeiro chamado Blackleg iniciou seu processo de construção. Embora o Blackleg não fosse o maior navio do mundo, deve ser o maior navio de cruzeiro do mundo a partir de agora. Quando Shen Shen saiu do estaleiro Meller, ele de repente ficou sem palavras. Agora ele tinha outro projeto em construção. A mais antiga foi a usina nuclear da Namíbia de biotecnologia Blackleg, um projeto planejado para ser concluído em 18 meses. Foi aprovado em março de 2022 e, até agora, faltavam 11 meses para a conclusão. Fora isso, havia a Inconscience City, que estava na primeira fase de construção, junto com a base experimental subterrânea que levaria 4 meses para ser concluída. Hoje, ele tinha outro navio de cruzeiro em obras que levaria meio ano. Mesmo depois de tudo isso, ele ainda não tinha nenhuma instalação de carregamento que pudesse usar. Shen Shen ficou sem palavras. No segundo seguinte, seu telefone começou a tocar. Ele ligou o telefone, apenas para ver que era o príncipe Staley ligando. Shen Shen franziu a testa e quis recusar a ligação, mas atendeu pensando bem. Caro Shen, onde você esteve nos últimos 2 dias? A voz do príncipe Staley soou um pouco cansada, mas ele ainda riu alto. Quero tomar um drink com você para agradecer, mas tenho estado completamente esgotado nos últimos 2 dias por causa do que aconteceu. Está bem. Quando ajudei você no navio, também estava ajudando a mim mesmo. Shen Shen disse levemente, eu me pergunto se há uma razão pela qual Vossa Alteza está ligando. Não é nada demais. Eu só queria te perguntar uma coisa, disse o príncipe Staley, naquela época, como você sabia que o grupo de Leo havia contatado os piratas e os levou a atacar o Sequoia of the Seas? Naturalmente, tenho meus próprios canais. Shen Shen levantou uma sobrancelha. Algum problema? Não, por favor, não me entenda mal, o príncipe Staley se apressou em explicar ao telefone, então, por que você ainda embarcou no navio? Para ser sincero, se eu tivesse recebido a notícia antes, não teria embarcado.
Shen Shen respondeu, mas, infelizmente, só soube disso quando estava no navio e, a essa altura, o navio já havia deixado a costa. A voz do outro lado do telefone não pode deixar de rir com vontade. Isso é realmente uma pena, senhor. Shen Shen. Ainda assim, quero agradecer. Se você precisar da minha ajuda de alguma forma, por favor me avise. Quando Shen Shen ouviu isso, seu coração disparou. Já que você disse isso, há algo em que você pode me ajudar. Oh. O príncipe Stale parecia um pouco assustado. O Sepoy of the Seas ainda está estacionado em Walvis Bay? Shen Shen perguntou. Sim. O Sepoy of the Seas pertence ao continente europeu, que enviou investigadores para descobrir o que aconteceu. O príncipe Stale disse impotente, me pediram para não deixar o Walvis Bay. E eles estão procurando por você também. Procurando por mim. Shen Shen assentiu. Eu entendi. Nesse caso, você pode passar uma mensagem para a empresa proprietária do Sepoy of the Seas. Diga a eles que estou disposto a alugar o Sepoy of the Seas por meio ano pelo mesmo preço que você. Eu me pergunto se você pode me ajudar com isso. Com isso, o príncipe Stale parecia um pouco envergonhado. Senhor. Shen Shen, você pode não saber disso. Embora eu tenha alugado o Sepoy of the Seas por 20 milhões de dólares por mês, certamente você já viu a infinidade de lojas a bordo, que são alugadas por outros parceiros de negócios. Além do aluguel, também tive que pagar uma quantia a esses sócios. Tudo bem, eu posso fazer isso também. Shen Shen não estava preocupado. Já que você disse isso, as coisas ficarão mais fáceis. O príncipe Stale suspirou aliviado. Creio que ainda tem um pouco de influência nesses assuntos. Nesse caso, agradeço a Vossa Alteza. Depois de trocar mais algumas linhas, Shen Shen desligou. Capítulo 148, Federal Bureau of Investigation. Alguns dias depois, Shen Shen chegou ao Walvis Bay mais uma vez. Desta vez, além dele e de Shen Kao, foram acompanhados pelo chefe da polícia local da Namíbia, Madalone, e pelo capitão do Sepoy of the Seas. Shen Shen e seu grupo desceram do carro no cais e caminharam em direção ao grande navio montanhoso que não estava longe. Sob o céu claro e sem nuvens, o enorme navio de cruzeiro ainda estava atracado silenciosamente no cais. O que foi surpreendente foram as marcas pretas de queimadura das explosões que eram como cicatrizes no corpo do navio. Na superfície do casco requentado, eles pareciam excepcionalmente proeminentes. Senhor. Shen Shen, este navio não me pertence pessoalmente, mas desde o dia em que ela foi para o mar, eu sou o pai dela. Para mim, ela é como minha filha. O capitão de barba branca implorou sinceramente. O Sepoy of the Seas agora está coberto de cicatrizes. Espero que, ao alugá-lo, você possa fazer uma pequena manutenção nessas cicatrizes. Você não precisa gastar muito tempo ou dinheiro, um tratamento simples é bom. Por exemplo, aplicar um pouco de cola à prova de água nas manchas e... Sem problemas, Capitão Bernard. Shen Shen ficou tão divertido que só conseguiu acenar com a cabeça. Acredite em mim, vou tratá-la bem. Graças aos céus, você certamente será um mestre gentil. Quando o capitão de barba branca ouviu isso, suspirou de alívio. Desculpe, mas esta nave está lacrada. No entanto, assim que chegaram à entrada do Sepoy of the Seas, foram bloqueados por dois homens europeus vestidos de preto. Um deles avaliou o grupo e disse algo indiscernível em seu fone de ouvido. Estas são as pessoas do European Federal Bureau of Investigation. Jogue bem o máximo que puder. O capitão lembrou Shen Shen em voz baixa. Sou o chefe da delegacia de polícia de Walvis Bay. Precisamos verificar algo no navio. Espero que você possa nos acomodar. O negro que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo agora falava em um tom digno enquanto mostrava sua identificação. Todos vocês estão indo para o navio. Quando soube que era a polícia, o europeu se iluminou um pouco, mas ainda disse, a muitos de vocês. Apenas 3 podem passar no máximo. Muito bem, nesse caso, eu, o chefe Madalone e o capitão Bernard iremos. Shen Shen acenou com a mão e fez a escolha. Vendo que eles não se opuseram, Shen Shen deixou Shen Kao e o resto permaneceram onde estavam enquanto ele seguia em frente. No navio, Shen Shen ignorou as instalações no convés principal e dirigiu-se imediatamente para baixo. Com o capitão Bernard guiando o caminho, eles chegaram à sala de máquinas. Esta máquina que parece um percussor é o gerador do Sepoy of the Seas. O capitão Bernard apontou para o componente colossal de 4 a 5 metros de altura e dezenas de metros de comprimento. Embora pareça diferente dos geradores a diesel em terra, não há absolutamente nenhum problema com sua potência. Eu sei. É um gerador Leroy Someraliensia 62 com uma potência de 20.000 kW, respondeu Shen Shen sem pensar. Você já pesquisou motorizantes? Perguntou o capitão Bernard, atônito. É porque acabei de visitar o estaleiro Meller há 2 dias. Shen Shen sorriu ao explicar, meu navio de cruzeiro personalizado também usará este gerador no futuro. Eu vejo. O capitão Bernard deu uma risada seca e não disse mais nada. Os 3 fizeram um rápido tour pela seção inferior.
Shen Shen observou cuidadosamente e apenas acenou com satisfação depois de ter andado por toda a sala do gerador. Os 3 geradores principais e os 2 geradores de reserva estavam todos intactos. A potência combinada dos 5 geradores chegaria a 100.000 kW. 100.000 kW de energia significavam que a energia gerada seria de 100.000 kW por hora. Mesmo que esses geradores não pudessem gerar eletricidade com potência total ao longo do dia, eles ainda poderiam gerar pelo menos 90%. Esse nível de geração de energia era 1/10 da eficiência da usina que Shen Shen havia usado na cidade do Cabo. Embora fosse apenas 1/10, Shen Shen teve apenas 5 dias para absorver a eletricidade da usina na cidade do Cabo. Isso era muito mais restritivo comparado a esta nave, onde ele podia absorver eletricidade a qualquer hora que quisesse. Quando Shen Shen estava prestes a desembarcar, seu celular tocou de repente. Shen Shen ligou para descobrir que Little X havia enviado uma mensagem. Quando viu a mensagem do pequeno X, Shen Shen riu e imediatamente discou o número de Shen Kao. Peça a todos do Black Security Service que se reúnam no cais. Depois de dar essa ordem, ele desligou. Senhor Shen Shen, o que está acontecendo? De um lado, o chefe Madalone levantou uma sobrancelha. Ele sabia que tipo de pessoa havia no Black Security Service. Praticamente nada. Alguém está apenas tentando me prender. Shen Shen balançou a cabeça. O que? Alguém se atreve a prender você? Quando o chefe Madalone ouviu isso, ele imediatamente disse com raiva, vou chamar meus oficiais da delegacia. Não é preciso isso. Eu mesmo resolverei isso. Shen Shen sorriu peculiarmente ao impedir que o chefe Madalone fizesse a ligação. O que Shen Shen não disse foi que, se o chefe Madalone chamasse seus oficiais, os oficiais acabariam tendo que ajudar a outra parte. Muito bem. Vendo isso, o chefe Madalone disse com veemência, se houver alguma maneira de ajudar, é só me avisar. Depois de se certificar de que os geradores estavam funcionando bem, Shen Shen e o resto foram até o convés e passearam. Shen Shen apenas sugeriu que eles desembarcassem do navio depois que Shen Kao ligou para informá-lo de que os do Black Security Service haviam chegado. Os 3 deixaram rapidamente o Sepoy of the Seas. No entanto, assim que eles saíram do navio e chegaram ao cais, Shen Shen imediatamente viu 12 caucasianos brancos vestidos com ternos se aproximando dele agressivamente. Você é o senhor Shen Shen. O homem à frente deles usava um par de óculos escuros, parecendo o agente Emmett de Matrix. Neste momento, ele estava caminhando para Shen Shen enquanto mostrava sua identificação. Somos da filial europeia do Federal Bureau of Investigation. Há um caso que requer sua cooperação. Por favor, venha conosco. Enquanto ele falava, 2 europeus grandes e imponentes surgiram por trás, prontos para levar Shen Shen embora. Um deles estava até algemado. Aguentar. O chefe Madalone correu e disse em estado de choque, o que você está fazendo? O senhor Shen Shen é nosso convidado aqui na Namíbia. Você não tem o direito de fazer isso. Desculpe, mas estamos pedindo ao senhor Shen Shen para cooperar com a investigação em nome da Federação. Aqueles que não estão envolvidos devem ficar fora disso. O homem de óculos escuros empurrou o chefe Madalone para o lado com uma expressão gélida. O chefe Madalone apenas ficou vermelho, mas não ousou retaliar. Só um minuto. Shen Shen falou alegremente, mas eles não pareciam prestes a parar. Assim que os 2 homens se moveram para o lado de Shen Shen e estavam prestes a prendê-lo, várias armas de fogo surgiram de trás de Shen Shen e apontaram prontamente para o grupo de agentes federais. Descobriu-se que, em hora desconhecida, Brando havia chegado com os 30 membros do Black Security Service. Clique, clique, clique. 30 Glock 17 foram apontadas para os 12 agentes sem qualquer hesitação. Os agentes federais ficaram atordoados. Num reflexo condicionado, eles sacaram suas pistolas e enfrentaram Brando e os outros. De repente, a atmosfera no cais se transformou em uma tensa hostilidade. Capítulo 149, Resolver. Em uma extremidade do cais, 2 grupos de pessoas sacaram repentinamente suas armas de fogo e se enfrentaram. Atrás deles estava o trecho azul ventre do oceano onde gaivotas e flamingos giravam perto da água. Quando o chefe Madalone foi confrontado com essa súbita reviravolta nos acontecimentos, ele ficou bastante perplexo, sem saber de que lado deveria ajudar. De acordo com a lei internacional, é claro, ele deveria ajudar o Federal Bureau of Investigation. Afinal, pode-se dizer que esse departamento é a principal agência de aplicação da lei da Federação, que possui autoridade internacional no desempenho de suas funções. Embora algumas regiões poderosas tivessem suas próprias forças e não se importassem com essa agência em uma nação menor como a Namíbia, eles não tinham essa capacidade. Por outro lado, Shen Shen era um grande financiador das autoridades. Se Shen Shen fosse preso na Namíbia, a carreira do chefe Madalone naturalmente chegaria ao fim. A partir daí, eles poderiam esquecer que Shen Shen continuava investindo na Namíbia. O chefe Madalone foi momentaneamente pego em um dilema. Senhor Shen Shen, você está planejando se rebelar contra a Federação?
O homem de óculos escuros era destemido enquanto olhava para os canos da arma. Em vez disso, ele proclamou: nós representamos o Federal Bureau of Investigation. Se for contra nós, estará contra toda a Federação Terrestre. Por favor, pense com cuidado. Sempre fui um empresário legítimo e um cidadão cumpridor da lei. Por que eu me rebelaria contra a Federação? Shen Shen sorriu descuidadamente. Só estou com medo de que alguém se faça passar pelo Federal Bureau of Investigation e tente me sequestrar. Afinal, policial, você também deve saber que tenho um status considerável. Muitas pessoas estão de olho em mim. É assim mesmo. O homem de óculos escuros estreitou os olhos. Ele pegou sua identificação e a segurou diante de Shen Shen. Você deu uma boa olhada agora. Desculpe, sou míope. Não consigo ver de tão longe. Shen Shen abriu as mãos inocentemente. Por favor, segure-o mais perto. O homem de óculos escuros bufou friamente e se aproximou, segurando sua identificação bem na frente dos olhos de Shen Shen. Certamente você pode ver. Sus. Assim como ele o colocou bem diante dos olhos de Shen Shen, sua visão ficou embaçada por uma fração de segundo. A identificação que ele estava segurando agora estava nas mãos de Shen Shen. Você. O homem de óculos escuros berrou de raiva. SHH. Shen Shen levantou o dedo indicador, fazendo um gesto de silêncio. Depois disso, ele lentamente rasgou todo o documento ao meio na frente do homem enquanto um sorriso de escárnio se formava em seus lábios. Esta identificação é falsa. Como você ousa? O homem de óculos escuros deu um passo à frente, mas a arma de Shen Kao foi pressionada diretamente em seu rosto. Shen Shen rasgou o documento em fragmentos e ergueu uma das mãos. Inúmeros pedaços de couro e papel flutuaram pelo céu. Enquanto isso, Shen Shen avançou imediatamente, sem nem mesmo olhar para a expressão pálida do homem de óculos escuros. Senhor oficial, da próxima vez, lembre-se de trazer alguma identificação autêntica antes de vir. Shen Shen. O homem de óculos escuros cerrou o punho, ansioso para prender seu alvo. Mesmo assim, com 30 armas apontadas para ele, ele não ousou dar um único passo além da fronteira. Cada um dos guarda-costas de Shen Shen estava cheio de uma aura sanguinária. Esses ainda eram guarda-costas. Eles eram um grupo de mercenários selvagens. Este empresário da China continental criou seu próprio exército particular. Shen Kao assumiu a liderança em guardar sua arma apenas quando Shen Shen entrou no carro. Então, ele fez um gesto e todos guardaram as armas, se viraram e foram embora. Essa demonstração de extrema obediência fez com que o homem de óculos escuros estreitasse os olhos. Ele observou atentamente enquanto Shen Shen entrava no carro, então arrancou os óculos escuros e os jogou no chão. Ao mesmo tempo, ele olhou para o chefe de polícia negro ao lado dele. Chefe Madalone, onde estão seus oficiais? Mesmo para um caso sob nosso Federal Bureau of Investigation, seus policiais locais não cooperam de forma alguma. Eu. O chefe Madalone abriu a boca com uma expressão vazia. Senhor, nós. O policial ao lado estava prestes a fazer uma pergunta ao homem de óculos escuros. Suficiente. Vamos relatar isso aos superiores. Aqueles que resistirem ao Federal Bureau of Investigation terão o que merecem. Com isso, o homem que usava óculos escuros limpou as mãos e saiu na outra direção. Shen Shen estava sentado no carro, observando silenciosamente os agentes federais que partiam com uma expressão grave. Enquanto estava no Sepoy of DCs, Little X havia enviado uma mensagem, dizendo que um grupo de agentes enviados pelo Federal Bureau of Investigation havia chegado ao Walvis Bay. Além disso, eles haviam concluído os procedimentos de extradição e estavam prontos para transferi-lo para o continente norte-americano enquanto ele fosse pego de surpresa. Na verdade, se o Federal Bureau of Investigation tivesse acabado de interrogá-lo, não haveria problema algum. No entanto, o crucial era que o Sepoy of DCs era um navio de cruzeiro de propriedade da Royal International Cruise Line, que era uma empresa europeia, assim como o homem de óculos escuros e sua equipe pertenciam à filial europeia do Federal Bureau of Investigation. Portanto, mesmo que Shen Shen fosse extraditado, ele deveria ser extraditado para a Europa, não para a América do Norte. Algo suspeito certamente estava acontecendo. De fato, Little X agora enviou outra mensagem. Por meio de investigações direcionadas, Little X eliminou inúmeras informações na internet e finalmente obteve alguns dados úteis. Descobriu-se que vários grupos financeiros na América do Norte formaram uma organização chamada os Mutual Aid Association. Através de certos canais, esta organização aprendeu sobre as tecnologias que Shen Shen possuía e começou a ter suas próprias ideias. Os plutocratas dessa associação de ajuda mútua vinham de famílias não inferiores a oligarcas financeiros como os Eduardes e os Rodrigues. Naturalmente, eles não tinham medo dos 11 grupos financeiros que apoiavam Shen Shen. Com certeza, algumas coisas não podem ser escondidas para sempre. Shen Shen estreitou os olhos. Embora a zona proibida de Deus nunca tivesse se mostrado em eventos formais, nenhum segredo poderia ser mantido para sempre. Além disso, muitos membros das famílias haviam recuperado a juventude.
Uma vez que algo assim fosse exposto, ele se espalharia instantaneamente como fogo entre as classes altas. Presumivelmente, muitos plutocratas já sabiam de tudo isso. A princípio, eles eram apenas espectadores, mas agora que Shen Shen estava envolvido em um caso, é claro, aqueles que estavam ansiosos tirariam proveito disso, usando certos métodos para testar Shen Shen. Com a atração de tecnologias que poderiam restaurar a juventude, até mesmo os escalões superiores da federação seriam altamente tentados, para não falar daquelas famílias plutocráticas. Se Shen Shen não conseguisse nem lidar com essa primeira onda de desafios, naturalmente, ele seria visto como um alvo fraco para ser intimidado. Nesse caso, mais forças o cercariam e o atacariam. Era semelhante a uma matilha de lobos que cheiravam a sangue, aprisionando gradualmente uma ovelha no meio deles. Já que é esse o caso, você não pode me culpar. Uma luz ardente brilhou nos olhos de Shen Shen enquanto ele murmurava baixinho. Embora ele pudesse contar com o poder das 11 grandes famílias para resolver esta crise, certamente isso seria fácil demais para seus oponentes. Como eles estenderam suas garras para Shen Shen, eles deveriam deixar suas garras com ele. Mesmo se eles acabassem sentando e conversando, Shen Shen teria que arrancar suas garras antes de fazê-lo. Caso contrário, as pessoas não pensariam que poderiam cagar na cabeça dele no futuro. Com isso em mente, Shen Shen abriu o aplicativo do Little X no telefone e disse em voz baixa: X, invada a rede da companhia aérea e reserve 2 passagens para mim em Shen Kao sob identidades floreadas. Você sabe o destino. Capítulo 150, Sequestro. Naquela mesma tarde, Shen Shen e Shen Kao embarcaram em um avião para Nova York. Depois de apenas 5 horas, ao anoitecer, 2 deles entraram em uma rua estreita, mas movimentada, em Manhattan, na cidade de Nova York. Esta rua tinha apenas 500 metros de comprimento e lamentáveis 11 metros de largura. Havia vários tipos de prédios altos em ambos os lados. Mesmo em um dia ensolarado, não havia luz do sol aqui para falar. No entanto, esta rua planejada ao acaso era bem conhecida em toda a federação. Em um relance, Shen Shen pode ver a sede do Citibank Morgan Chase, a Bolsa de Valores de Nova York e outros edifícios. Este local representava o centro financeiro de todo o continente norte-americano. Era o destino atual de Shen Shen, a sede da Blank Company, de propriedade de Paul Blank, presidente da US Mutual Aid Association. Paul Blank foi o fundador do Blank Financial Group. Em comparação com outros grupos estabelecidos há muito tempo, eles eram um grupo financeiro relativamente jovem, criado por Arlan Blank em 1922. O grupo começou como o Banco Nacional. Na Segunda Guerra Mundial, Arlan Blank e vários outros consórcios da nova geração assumiram o controle da mais antiga empresa de alumínio da América do Norte e se juntaram às fileiras dos oligarcas financeiros. Por meio desses canais, o Blank Financial Group controlava o capital bancário e industrial da área de Pittsburgh. Nas décadas seguintes, seu filho Paul Blank assumiu o controle da Gulf Hill, e a família tornou-se um consórcio importante de uma só vez. Esta empresa também se tornou o pilar industrial mais importante do Blank Financial Group. Ao longo desses anos de desenvolvimento, o Blank Financial Group finalmente invadiu Wall Street e se tornou um grande mestre das marionetes das finanças e economia norte-americanas. O atual oponente de Shen Shen era uma figura colossal como essa. Em outras palavras, quem tentou me prender desta vez foi Paul Blank, presidente da US Mutual Aid Association e líder do Blank Financial Group. Shen Shen estava em um carro preto. Ao ler as informações enviadas pelo pequeno X, ele exibiu um olhar pensativo. Ele continuou lendo no carro, depois olhou pela janela novamente. Em um prédio na rua, um enorme logotipo em forma de B foi ostensivamente exibido, ressoando com os logotipos de outros grupos financeiros. Este edifício era a sede da Blank Company. Shen Kao, este é o homem que você está procurando. Shen Shen pegou seu telefone e enviou a Shen Kao uma foto de um homem caucasiano de meia idade com cabelos penteados para trás e uma expressão de aço. Sloane Blank. Ele está no escritório do gerente geral. Basta nocauteá-lo e trazê-lo para fora. Lembre-se de não alertar mais ninguém. Entendi. Shen Kao olhou para a foto, assentiu com uma careta, desceu do carro e caminhou diretamente para as portas principais da sede do Blank Financial Group. Logo, Shen Kao empurrou as pesadas portas de vidro e disse algo para a recepção. Então, ele saiu do campo de visão de Shen Shen. Ao mesmo tempo, todos os dispositivos de vigilância no prédio tornaram-se repentinamente ineficazes, pois caíram no modo de reprodução de vídeos em low. A segurança do prédio não percebeu nada disso. Como a vigilância remota era frequentemente necessária, a maioria dos sistemas de vigilância estrangeiros eram conectados a uma rede externa. Devido a isso, Little X conseguiu interferir na vigilância do prédio. Com a ajuda do pequeno X, além do traje de proteção GS de Shen Kao e do dispositivo de camuflagem, todas as medidas defensivas seriam inúteis contra Shen Kao, a menos que a outra parte já tivesse se preparado e estivesse à espreita. De fato, em pouco mais de 10 minutos, as portas de vidro da sede do Blank Financial Group se abriram de repente, como se houvesse um vento forte.
Os que estavam na recepção apenas ergueram os olhos perplexos, depois pararam de prestar atenção. No entanto, se alguém olhasse de perto, notaria uma massa de distorção no ar saindo pelas portas e indo direto para o carro em que Shen Shen estava esperando. Bocejar. Shen Shen bocejou e abriu o porta-malas do carro que dava para a sede do Blank Financial Group. Instantaneamente, a massa de luz distorcida moveu-se para a parte de trás do carro. Neste ponto, a função de camuflagem foi interrompida. Shen Shen olhou para baixo. Um homem caucasiano de meia idade estava deitado no banco de trás. Era o homem da foto enviada pelo pequeno X. Este era Sloane Blank, filho do líder da família Blank, Paul Blank. Paul Blank estava prestes a se aposentar e Sloane Blank assumiu o controle de 90% dos negócios da família. Ele foi reconhecido por muito tempo como o herdeiro da família Blank. Shen Shen olhou para este importante e famoso herdeiro da família Blank, então parou de prestar mais atenção. Shen Kao deu meia volta e entrou no carro, dirigindo-o em direção aos subúrbios de Nova York. Foi só quando Shen Kao passou pelos subúrbios de Nova York que os funcionários do edifício Blank gradualmente perceberam que seu próprio gerente-geral parecia ter desaparecido. Todo o edifício caiu em um estado instantâneo de pânico. Algumas horas depois, com Shen Kao dirigido, grandes propriedades particulares surgiram lentamente em ambos os lados da estrada. Eles haviam entrado nos subúrbios ao norte da cidade de Nova York, onde moravam os ricos. Na cidade de Nova York, os ricos geralmente viviam perto da ilha de Manhattan. Havia todos os tipos de mansões duplês modernas e arranha-céus por toda parte. Foi um afastamento acentuado do estilo de vida das pessoas comuns. No entanto, para alguns da geração mais velha rica, esta área densa e movimentada não era adequada para eles. Portanto, surgiram subúrbios para os ricos. Essas residências nos subúrbios de Nova York eram todas mansões. Na verdade, era aqui que os verdadeiramente ricos se reuniam e viviam em Nova York. Só os mais ricos podiam ficar aqui. Shen Shen sentiu que esse local era o certo, então pediu a Shen Kao que parasse. Em seguida, voltou a olhar para Sloane Blank que ainda estava nocauteado e tirou uma caixa cirúrgica da geladeira do carro, de onde retirou uma grande quantidade de remédios. Em seguida, Shen Kao se escondeu e pegou Sloane Blank. Enquanto isso, Shen Shen saiu do carro, colocou um boné de bico de pato e uma máscara e caminhou em direção ao único hotel 5 estrelas próximo. Shen Shen abriu as portas do hotel e caminhou direto para o balcão. Meu nome é Stampen Show. Reservei a suíte presidencial número 3. Por favor, aguarde. Além da recepcionista atrás do balcão lançou a Shen Shen um olhar estranho antes de abaixar a cabeça para verificar. Então, ela confirmou. Sim, senhor. Show, você reservou esta manhã. Você precisa de alguém para levá-lo para o quarto. Está bem. Apenas me diga em qual andar. Shen Shen recusou sua sugestão. Ao ouvir isso, a recepcionista entregou um cartão incrustado a ouro para Shen Shen. Seu quarto fica no 7º andar. Obrigado. Shen Shen pegou o cartão e foi em direção ao elevador. Enquanto ela observava esse hóspede, que havia escondido sua aparência, se virar para sair, a recepcionista balançou a cabeça sem falar. Embora o traje de Shen Shen não fosse uma visão comum em hotéis, ainda poderia ser explicado. Ele deve ser uma certa celebridade ou um homem rico que estava traindo sua esposa ou uma celebridade que estava traindo sua esposa. Ela trabalhou aqui por mais de 3 anos e viu muitos desses tipos de casos. No entanto, quando ela estava abaixando a cabeça distraidamente, de repente sentiu que algo estava errado. Porque parecia haver uma distorção no ar atrás do cara. A recepcionista rapidamente olhou para cima, apenas para ver que Shen Shen havia entrado no elevador. Percebendo seu olhar, ele até acenou de volta para ela. Ela rapidamente olhou para baixo. Quando ela olhou para cima novamente depois de um tempo, as portas do elevador haviam se fechado. Seus próprios olhos estavam apenas pregando peças nela. A recepcionista não pode deixar de se sentir inquieta. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.